aqui na Paraíba. Agora nós vamos falar sobre um caso de homicídio, infelizmente, que segue impune desde 2020. Este era o Diogo Vieira. Ele tinha 32 anos apenas. Ele trabalhava em uma fábrica aqui na capital. E era muito querido por todo mundo, pelos amigos, pelos parentes também. Mas no dia 7 de maio, lá em 2020, o Diogo foi executado, foi assassinado. A foto é muito forte, a imagem é muito forte. Por isso que deixa isso à distância. Obrigado, viu, ô Raminho? Deixa a distância. Ele, o Diogo, foi encontrado morto com golpes de faca, principalmente no pescoço e também nas mãos, porque tentou se defender, tentou impedir que fosse assassinado, possivelmente durante uma luta corporal com o suspeito ou os suspeitos. O Diogo, ele tentou impedir ou tentou pedir ajuda no corredor do apartamento onde ele morava, num prédio no bairro do Valentina de Figueiredo, aqui na capital. Mas acabou morrendo e sem roupa no corredor ali do condomínio. O celular dele também havia sido levado. A polícia começou com as investigações, conseguiu fazer o rastreamento desse aparelho, desse celular do Diogo e conseguiu chegar ao suspeito de cometer esse crime. Um menor de idade de 15 anos. Esse menor, ele foi apreendido. Foram feitos exames de DNA que comprovaram ser ele o autor desse crime bárbaro e cruel. Mas pouco tempo depois, o menor passou por uma audiência de custódia e, acreditem, o papinho acertou. O juiz liberou esse menor. Agora, imagine só a dor da família, dos amigos do Diogo em saber que o cara que cometeu esse crime cruel, que já tinha inclusive inúmeras provas que o levaram à autoria dessa morte, está em liberdade e bem provavelmente cometendo outros crimes, e fala aqui sem medo de errar. A impunidade revolta os familiares que querem, claro, ver a justiça sendo feita. Escuta só. 3 anos se passaram e a gente não tem resposta de nada. De nada. É muito complicado a gente viver, perdeu ele, a dor de perder ele e outra dor, que a justiça não está sendo feita. Já se passaram 3 anos e os familiares do Diogo agora apelam para a justiça de Deus, para que este crime não passe em branco e o suspeito pague pelo crime que ele cometeu. É o que vamos ver agora na reportagem do Carlos Daniel. Voltar ao local onde o irmão foi encontrado morto a facadas é doloroso para a irmã, que enfrenta a dor e a saudade do Didi, como ela chamava carinhosamente Diogo Vieira, de 32 anos. No dia do assassinato, Vitória foi a primeira da família a ir ao apartamento. Diogo era uma pessoa muito legal, o que ele pudesse fazer por você, ele faria. A gente não entende tanta crueldade com ele, tanta maldade. A gente procura respostas. Por que disso? Diogo tinha 32 anos, era bastante querido por todos os amigos e amado pelos familiares. Ele foi encontrado morto, caído justamente neste ponto aqui, no corredor de um residencial onde morava. Este é o apartamento que Diogo havia comprado há pouco tempo e morava sozinho. De acordo com as investigações da polícia, o principal suspeito de ter cometido o assassinato é um adolescente que na época tinha 15 anos. Ele chegou a ser detido por conta das fortes ligações com o caso, mas passou por uma nova audiência e foi solto
Com o passar dos anos, a família acreditava que este homem pudesse responder pelo caso, mas não foi o que aconteceu. Estávamos esperando o juiz dar o... como é que é? A voz de prisão para ele, só que em menos de um mês que chegou inocentando ele. Como é que se inocenta uma pessoa que tirou a vida de outra, que tem provas e inocentam? Tinha muitos indícios fortes, né? Foi encontrado o celular do Diogo. O que mais que provava que tinha sido essa pessoa que matou? A máscara, porque foi tempo de pandemia, e ele esqueceu a máscara aí dentro do apartamento. Então, foi feito um exame de DNA. Foi comprovado, né? E até então, nada feito. É complicado saber que ele está por aí. Diogo perdeu a vida e ele está aproveitando a vida dele. Na época do caso, este residencial não tinha câmeras de segurança, que foi justamente um dos principais índices que os investigadores buscaram para tentar elucidar o caso. Por isso, alguns vizinhos do apartamento do Diogo foram ouvidos e deram um depoimento contando o que ouviram naquela noite. As características passadas nestes depoimentos foram cruciais para chegar até este adolescente. Na época também, o caso era tratado como latrocínio, que é um roubo seguido de morte, já que o celular da vítima havia sido levado e pouco tempo depois rastreado. Isso ajudou nas investigações. Hoje, além de conviver com saudade, os familiares esperam por justiça. Mais de 3 anos depois do crime, o apartamento foi colocado à venda. Mas a gente crê em um Deus que é Deus de justiça. E Ele é maior do que a justiça daqui, da terra. E eu sei que Ele vai fazer o que esperamos, o que aguardamos por 3 anos. Ele vai. Assim como a família e também os amigos, eu não consigo entender, eu juro por Deus que eu não consigo entender. Se todas as provas, se todos os indícios levam a esse menor de idade que cometeu o crime, que matou aqui, segundo o que foi apurado pela investigação, esse menor teria matado o Diogo. Tanto é que no rastreamento do aparelho celular que foi levado, que era do Diogo, chegou até esse menor. Foi apreendido. O menor foi apreendido, foi colocado atrás das grades. Eu não consigo entender. Com tantas provas, um cara desse pode continuar solto. É só no Brasil. Infelizmente, é só no Brasil que isso acontece. E até quando? Até quando a gente vai ver famílias pedindo por socorro? Até quando a gente vai ver famílias pedindo por justiça e vendo criminosos impunes? Vendo criminosos em liberdade, como esse agora. Ele completou 18 anos, não foi preso, pelo menos por esse crime, não vai ser preso, até que cometa outro. É o que vai acontecer em breve, você pode ter certeza. O que vai acontecer. Aí, com 18 anos, eu espero que ele cometendo mais uma coisa errada, mais um deslize, que isso pode acontecer, que ele pague. Que ele pague pelo outro crime. Aí é tudo junto, né? É tudo junto, né, o Esterial, o Ramin? Aí ele vai pagar tudo de uma vez aqui na terra. Agora lá em cima, como a família disse aqui, ó. Se não pagar aqui na justiça dos homens, pela justiça de Deus, ele vai pagar pela morte do jovem aqui.